Vamos continuar a ler e comentar levemente o artigo de António Ferro sobre práticas comparadas de transmutação de si próprio nas correntes esotéricas ocidentais modernas. Os rituais teúrgicos e alquimia já foram tratados e agora vamos entrar no magnetismo animal e, eventualmente, na teosofia. Magnetismo animal. Conjunto de teorias e de práticas que representam o magnetismo animal floresceu sobretudo no fim do século XVIII e durante a primeira metade do século XIX. Não se trata de abordar aqui sobre os seus diversos aspectos, mas somente de evocar uma das formas que ele tomou no contexto da naturfilosofia germânica, sobretudo. De facto, ele sai ou encaixa-se quase por inteiro no domínio dos estados modificados de consciência e é, sobretudo, num dito contexto histórico que discursos dos magnetizadores e exegetas do magnetismo tomaram a ideia da transmutação em ocorrência e, sobretudo, quando eles estavam marcados pela corrente teosófica, por vezes sendo eles próprios teósofos. Em princípio, do menos, o magnetismo animal não é um dispositivo mítico-ritual. Não se deverá falar de ritual a seu propósito apenas, senão enquanto uma prática com pretensões terapêuticas e médica e que está obrigado ou sujeito a seguir um procedimento codificado. Trata-se geralmente de efetuar sobre uma pessoa passos com as mãos ou de fixá-la nos olhos segundo certos procedimentos. Contudo, observa-se que utilizado na luz da religiosidade, em ocorrência num espírito teosófico ou teosoficante, ele toma o aspecto ritual. Então, o elemento mítico entra em jogo. Tomemos, por exemplo, Franz von Bader. O teósofo, isto antes de existir a cidade teosófica, Teósofos, Sofia, que é a sabedoria de Deus, o teósofo demoníaco, interessado na sabedoria de Deus, ele mesmo não desdenhou magnetizar pessoas, mas, sobretudo, tal como muitos filósofos da natureza alemães, ele deu a alguns destes fenómenos uma interpretação que dá uma grande parte ao mito. Ele tinha sido surpreendido pelo facto de que as mulheres em estado de transe magnético tinham discursos que ele chamou a eloquência mágica, pródigos em revelações a propósito do mesocosmos, sobre as entidades que o habitam e as suas relações entre o mundo divino e o mundo da natureza. O mesocosmos, o cosmos intermediário entre o mundo divino e o mundo divino, o cosmos sutil. Um dos casos mais célebres é Friedrich Hoff, magnetizada por Justino Kerner, que lhe consagrou um livro de Siherin von Prevorst, publicado em 1829, A Vidente de Prevorst. Se explicava Beller, Franz von Beller, com 2 A's, em 1832, o êxtase magnético constitui verdadeiramente um modo anormal de conhecimento. Isso é somente do ponto de vista da nossa esfera temporal, aquela do homem depois da queda. Mas se nós nos colocarmos do ponto de vista superior e intemporal, então é o nosso modo ordinário de conhecimento não magnético que se pode considerar como anormal. Nós temos bem a ver aqui, pensava ele, com um modo normal de conhecimento que nos faz retornar
ainda que não fosse particularmente e durante um tempo curto, ao nosso estado primeiro, agora, enquanto que o nosso estado atual, nós estamos em êxtase em relação ao nosso local original ontológico. Esta parte é importante. No nosso estado atual, nós estamos em estado de êxtase fora de, em relação ao nosso local original ontológico. O êxtase magnético pode ser considerado então como um êxtase desse êxtase. Isto escreveu ele em 1818. Escreveu ele em 1818 uma mestástase por mudança de lugar, por transposição, Versetzung, Eindruckung, certo? Durante este exercício, o sujeito não sofre uma transmutação total, mas elas merecem, pensava Bender e outros exegetas do magnetismo, serem tornadas conhecidas e compreendidas, porque elas nos podem incitar desde aqui já a preparar-nos para o nosso estado futuro. Um pouco mais tarde, Mary Ann Atwood, numa passagem do seu tratado de 1850, já citado, Mary Ann Atwood comparava magnetismo animal e alquimia. Pacientes em estado de transe magnético, escreve ela, se universaliza. Não faz um que com a grande vontade magnética da natureza. E roda com o médium infinito, entre parênteses, o puro éter, percorrendo todas as esferas, percebendo as coisas em tudo e em si mesmo, até que, enfim, tornando-se transformado no princípio mesmo deste médium infinito, a sua inquieta essência microscópica divinizada se move com uma graça e um poder demiúrgico. É um estado elevado que ela propõe aqui. Em inglês, the mind becomes universalized and one with the great magnetic wheel of nature, revolving with the infinite medium, entre parênteses, the pure ether, through all its spheres, perceiving things in all and in itself, until at length, becoming perfectly converted to its principle, the divinized microcosmic epitome moves with demiurgic power and grace. Uma visão muito otimista do realizado e movendo-se como se diz na Índia, um Jiva Mukta, ou um Siddha, um ser com todos os poderes e graças, ou muitos poderes e graças. Em geral, uma figura mítica que pouco se viu na realidade. Pelo seu estilo e o seu vocabulário, esta curta passagem prefigura já a literatura da corrente dita ocultista que vai brevemente florescer. Aqui Ferro talvez diminua um pouco a corrente ocultista que já existia antes, ou mesmo nesta época, 1850, já existem alguns livros com os conhecimentos do ocultismo e, portanto, não é assim tanto uma prefiguração que ela está a fazer, mas já a correr através dela. Então, depois diz-nos ele, entrando no capítulo seguinte, práticas não codificadas, e dá o exemplo da teosofia. A corrente dita teosófica, nascida no século XVII com a obra do silesiano da Silésia, Jacobus Boehme, prolongou-se até meados do século XIX. Exemplo desta prática transmutatória não codificada produziu uma literatura abundante representada por figuras como Johann Heinrich Gitschel, Jane Lind, John Portage, Louis-Claude Saint-Martin, Franz von Baader.
quais são as características em que é que esta prática se revela, se mostra proveniente do transmutador? A teosofia é uma espécie de mística especulativa, mas de tipo menos conceptual que propriamente mítico. É, de um certo modo, uma teologia da imagem. O teósofo prescruta as relações entre o mundo divino e o mundo angélico, entre parênteses, e aí compreendem-se os anjos caídos, o ser humano e a natureza. E isto pondo sempre, explicitamente ou não, a possibilidade de um acesso direto a níveis superiores da realidade, graças a uma faculdade inata, uma espécie de intelectos que é a nossa imaginação, compreendido no sentido muito criador, quase mágico do termo. Esta imaginação pode, por vezes, suscitar de modo súbito no sujeito uma espécie de iluminação carregada de conhecimento totalizante. Eu propus chamar-se Zentral Schau, uma visão central, e que se acompanha de um estado modificado de consciência. Um exemplo clássico de Zentral Schau é fornecido pela experiência que viveu Jacob Boehme e cujo seu amigo Abraham von Frankenberg deu o relato. Um dia de 1610, escreve Frankenberg, Boehme foi agarrado pela luz divina, foi alcançado pela luz divina e pelo aspecto que toma subitamente um vaso de estanho que o contemplava, o espírito sidérico da sua alma foi introduzido no fundamento o mais profundo, ou seja, no centro dos segredos da natureza. Ele ressentiu, então, cada vez mais claramente esse dom que ele acabava de receber, de modo que, através das assinaturas, lineamentos e cores de que as imagens se apresentavam a ele era capaz de mergulhar, de certo modo, os seus olhos no coração de todas as criaturas, assim que nas regiões mais íntimas da natureza. Como é que se trata de uma experiência espontânea? Pode-se falar aqui de uma prática. Com efeito, imediatamente depois de ter vivido esta Zentral Schau, que Febvre considera uma visão central, Jacob Boehme sentiu-se levado a escrever os livros que são como um prolongamento quase indefinido a começar pela aurora nesse mesmo ano de 1610. De facto, nós podemos ver nesse trabalho de escritura, acompanhado de orações e meditações, um exercício destinado a prolongar indefinidamente a experiência, pelo menos enquanto a comunicar. Passa-se o mesmo com os teósofos em geral. Eles produzem um comentário iluminado da sua própria Zentral Schau, ou então, quando eles não foram eles próprios os beneficiários dela, eles leem e comentam os escritos daqueles que viveram essa experiência. Essa experiência central, ou uma experiência mística, uma experiência de visão interior mais intensa, ou mais profunda, ou mais extensa, não tanto pela imaginação, como Febvre disse, mas mais por uma capacidade do olho espiritual e do coração estarem suficientemente puros e transparentes para poderem receber tais iluminações. Nós não temos aqui, portanto, somente face a um modo de conhecimento e de salvação, mas também a uma prática de escritura ou de escrita que é um meio para o teósofo de se preparar, desde aqui embaixo, o novo corpo que será o seu depois da morte. E termina esta parte sobre a teosofia. Interessante este último parágrafo, já que ele diz-nos que as pessoas ou obtêm as suas meditações ou comentam as meditações, iluminações dos outros, e
não é só um modo de conhecimento e de salvação, mas também uma prática que prepara o seu novo corpo, que será seu após a morte. Podemos incluir isto perfeitamente no modo de salvação, pois a salvação é basicamente também a qualidade de maior abertura à luz e à sua consciência espiritual quando este corpo é deixado e funcionamos no corpo subtil psíquico. E esta visão de que pela escrita nós podemos estar a trabalhar mais conscientes das capacidades dos nossos corpos subtis e do corpo espiritual e estarmos a trabalhar para o abrir e para o despertar, certamente que é um facto, e muita da poesia mais criativa ou da escrita mântrica é, de certa forma, um meio de nós fazermos descer, seja a consciência mental e normal da personalidade, seja aos nossos corpos subtis, as captações que nós intuímos dos mundos espirituais ou da teosofia, da sabedoria de Deus que nós procuramos merecer e receber, e que aqui vemos nestes 3 pinturas do mestre Boinará, também ele próprio um verdadeiro teósofo, não pertencente à Sociedade de Teosofia ou aderente às ideias de Blavatsky, de Leadbeater, de Bézin e outros, mas um ser de realização divina, de Teos. E vamos entrar na parte final, em que ele faz a sua síntese de tudo o que disse. Se, como acabamos de ver, estes exemplos podem fazer objeto de uma construção tripartida, fundada sob a observação dos dispositivos técnicos mais ou menos codificados, e que ele explicou as práticas rituais, as práticas semi-rituais e as práticas não rituais, elas têm como denominador comum um projeto de reintegração, o qual se acompanha de um modo de conhecimento salvador. Este projeto pode-se declinar segundo os 3 casos de figura. No primeiro caso da figura, as práticas têm por razão de ser de realizar uma transmutação restauradora, desde aqui e completamente, o sujeito no seu estado primordial pré-adâmico. Tal é o programa de alguns dos autores do primeiro corpo alquímico e de muitos autores do segundo, ou seja, do segundo período da alquimia, restaurar o estado primordial pré-adâmico, que é claramente uma linguagem mítica, porque não há que falar tanto no estado pré-adâmico, nem há uma restauração a tal estado. Existe sim uma capacidade de despertarmos mais a nossa consciência espiritual e os nossos órgãos espirituais de visão, de audição, de transmissão. No segundo caso de figura, esta restauração só se efetua após a morte, na condição de ter sido preparada durante a vida pela prática de uma teologia de caráter teosófico ou pela prática espiritual que é a própria teosofia. Este será o segundo caso de figura. O primeiro, o processo alquímico, concederia nesta vida já um restaurar o estado primordial pré-adâmico, que não verificamos em praticamente ninguém, ou não se verificou.
O segundo, verificar-se-á esta restauração após a morte, ao ter sido preparada pela teologia, pela teosofia, e isto admite-se que seja verdade, ou que pelo menos tais seres, ao trabalharem com as emoções, os pensamentos e uma unificação da sua mente com a alma profunda e sensitiva e com o espírito, tenham preparado um estado bastante mais desperto quando passam para o mundo subtil ao deixarem o corpo físico ou terrestre. O terceiro caso da figura é ilustrado por certas teorias e práticas do magnetismo animal. Certo, por elas mesmas, elas não têm o objeto de restaurar o sujeito no seu estado primordial, mas somente de favorizar a aparição de manifestações suscetíveis de fornecer uma pequena visão, uma pequena vista, ou mesmo provas do que é que nós éramos antes da queda e do que nos espera no além. Mesmo assim, contudo, observa-se que elas são utilizadas com o fim de nos incitarem a trabalhar desde agora a nossa transmutação futura. Lembremos, enfim, que as correntes invocadas mantiveram entre elas relações de proximidade e de conivência. Elas esclarecem-se nas suas margens. Assim, também as distinções propostas aqui não têm outra pretensão de servir modelo operatório suscetível de suscitar novas reflexões consagradas a este domínio bastante emaranhado de arbustos e complexo. E terminamos aqui a leitura deste artigo de Antoine Lefebvre, que, intitulado Práticas Comparadas de Transmutação de Si nas Correntes Esotéricas Ocidentais Modernas, referiu os rituais teúrgicos das altas ordens maçónicas ou de outras ordens teúrgicas ou Rosa Cruzes, a alquimia, o magnetismo animal e a busca iluminativa e direta com Deus, que alguns mais iluminados, como sobretudo Jacob Böhme, mas também Paul James Bada, San Martin, como Lefebvre fala, alcançaram de visões e de compreensões do universo, e no qual se insere, aliás, este autor e pintor Boin Ra, que, enquanto esteve na Silésia, fundou mesmo um grupo e um movimento à volta de Jacob Böhme e da sua obra, considerando de facto um dos grandes mestres da história esotérica e espiritual do Ocidente. O que devemos pensar deste artigo, pois que esta busca de transmutação e acesso a níveis mais elevados ou mais originais ou mais divinos se encontra presente em diversos grupos, diversas religiões, diversos movimentos, e que, tendo sido nascido de mitos e tendo sido mitificado, apela, no fundo, a uma certa humildade de não termos como tão seguro atingir-se esses estados tão elevados, mas humildemente mais tentarmos contemplar interiormente, pela meditação, pela oração, pela aspiração a Deus, o que do mundo espiritual se nos mostra.
demos graças e terminamos com um pouco de contemplação silenciosa durante estas belas pinturas de Boinará, um autor que eu tenho trabalhado no blog e que merece, como Ferro nos pede ou recomenda ou se desculpa, não fazemos mais do que tentar suscitar reflexões ou até experiências de realização interior para irmos clarificando mais estes mundos espirituais tão sutis, tão luminosos, tão belos, aqui em pinturas de Boinará, propícias para a contemplação. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Deus, 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 Deus. Om, 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 ai, Om, 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 Yo, yo, Mani Padme Hum Yo, yo, Om.